Bom dia, pessoal. Meu nome é Ruben. Estamos aqui para gravar mais um podcast. Muito bem. Estou Bom aqui, dia, né? Estou aqui com os meus pais. Minha mãe se chama Renata, ela tem 39 anos. Hoje teve até idade, então bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que você vai estar assistindo esse podcast. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Ruben, mas também temos outro convidado muito especial. O Ruben hoje vai ajudar a gente aqui um pouquinho. E nós vamos começar, como sempre, sou Renata, o Bruno também está aqui, o Ruben e o nosso convidado que vai se apresentar daqui a pouco. A gente sempre começa esse podcast, né, com uma oração, pedindo para que o Senhor conduza aqui a nossa conversa, e hoje vai ser da mesma forma. Então, a gente vai começar com a oração, depois a gente vai ler um texto bíblico e a gente vai começar o nosso bate-papo com o nosso convidado especial de hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez por mais um dia que o Senhor nos deu. Te agradecer, ó Pai, por o privilégio que nós temos de estar mais uma vez aqui gravando esse podcast, sendo uma voz para esses dias, ó Pai, para falar sobre inclusão, para falar sobre pessoas atípicas, famílias, sobre o cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, com essas pessoas nesses dias através das nossas vidas. Nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor conduza mais uma vez esse bate-papo, que possa servir, ó Deus, para instruir muitas pessoas, para alcançar aqueles que estão perdidos, ó Deus, aqueles que acabaram de descobrir um diagnóstico, não sabem o que fazer, que o Senhor use esse podcast, ó Deus, para instruir as pessoas, ó Pai, para auxiliá-las, e que possa ser um socorro do Senhor para a vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém. E aí eu quero ler um texto, eu quero que o Ruben lê. Você lê pra gente, Ruben? Aqui, ó. Você vai ler. Qual texto você vai ler? Mateus o quê? Mateus 12, Mateus 7, versículo 2. Lê pra mamãe. Assim que tudo faça aos outros, tudo o que vocês querem e eles façam a vocês. Pois Esta é a lei dos profetas. a gente escolheu esse texto porque eu acho que tem tudo a ver. Está escrito assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. E eu escolhi esse texto porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso convidado, Bruno. Então, introduza o nosso convidado aí no bate-papo. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o nosso grande amigo, Theo. O Theo, ele conduz aí um projeto maravilhoso, tanto em Sete Lagoas quanto em Belo Horizonte, que é uma ecoterapia, né? É um grande parceiro, né, do nosso ministério. Amém. Ele é do Pegasus. Tem o Pegasus, que é o cavalo, né? Que é o cavalo, né, Rubem? E ele tem muito apoiado a nossa comunidade, apoiado a nossa igreja, né? Cedido espaço para eventos também. E o ministério do Theo vai além da igreja, vai além até da ecoterapia, né? É um servo de Deus, é um pai. Amém. E ano que vem vai estar também, né, servindo também a sua comunidade, né? O Theo também agora é vereador, né? Vai começar o mandato ano que vem lá em Sete Lagoas. E nós estamos com esse homem de Deus aqui hoje, grande amigo, Amém. amigo de pescaria também. Introduzimos você nessa arte, né? E graças a Deus estamos aqui. Gostaria que o Theo se apresentasse melhor. Amém. A paz do Senhor, né? É uma honra estar aqui nesse podcast com meus amigos, a pastora Renata, o pastor Bruno, né, o Ruben, meu amigo, como ele já falou do Pegasus. Vocês devem estar pensando assim, quem é o Pegasus, né? O Pegasus, né, Ruben? O Pegasus é um cavalo, né, que é um presente de Deus ali na ecoterapia. E como o Ruben já expressou, né, ele tem nome, ele tem características, ele tem amigos, e esse é o Pegasus. E igual o Pegasus, nós temos vários outros cavalos lá, éguas, e eu vou falar hoje sobre isso, né? A ecoterapia, um chamado de Deus para a vida nossa, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui. Glória a Deus. Ô, Theo, eu lembro que o Theo já participou com a gente, né? Para quem não sabe, dos nossos treinamentos lá na igreja, né?
como o Bruno falou, tem sido um grande parceiro, né, do nosso ministério lá com a inclusão. E eu lembro que você falou que você tem várias formações que inicialmente não tinha a ver com o cavalo. Fala aí, você é formado, parece que em geografia, né? É isso, né? Eu sou o Theo, né? Mas meu nome é Carlos. Eu sou lá de Sete Lagoas e me formei em geografia, aos 20 anos de idade, né? Não mais, na verdade. Eu iniciei aos 20 anos, que foi juntamente quando eu entrei na polícia, né? Eu sou policial militar de profissão, né? Conheci a ecoterapia a primeira vez aqui no Prado, quando eu fiz o curso da polícia, que foi em 2002. E através só de visualizar, eu já fiquei apaixonado, porque eu sempre gostei de cavalos, né? Animais sempre foram a minha pegada. É algo desde criança. Conheci a minha esposa também, que tem as mesmas características em relação aos animais, é algo que nos uniu, esse amor pelos animais, pelos cavalos. Só que a gente nunca teve a oportunidade de ter cavalos, né? Depois formei na polícia, formei em geografia. E aí, depois de um tempo que eu já estava na polícia, acho que depois de 5 anos, né? Foi em 2012, 2010, Deus nos deu esse projeto. Eu entrei na polícia em 2002, então, na verdade, depois de 2 anos, 8 anos, eu entendi, né? Através de um amigo de quartel, que eu poderia abençoar mais vidas através do cavalo. Assim como o Rubem, né? Com uma criança especial, uma criança da parte de Deus que tem todas as suas características, né? Nós temos várias outras crianças. E esse amigo meu tem um filho que até hoje faz ecoterapia, que tem uma síndrome rara, que chama síndrome de West. E ele me procurou na época lá no quartel para iniciar um tratamento com o filho dele. E aí eu tinha alguns cavalos nessa ocasião, não sabia do propósito de Deus, mas a gente tinha um sítio que a gente tinha arrendado lá perto de casa, com outros amigos, e eu tinha uns cavalos só para lazer. E aí eu falei, não, nós vamos te abençoar, nós vamos te ajudar. Eu pesquisei, fiquei apaixonado com a ecoterapia. Lembrei quando eu vi, lá no Prado, ele acendeu uma chama no meu coração. E nós fizemos daquele sítio que a gente tirava leite, criava vaca de leite ali, a gente fez, na verdade, um ministério, que eu fui entender isso depois de alguns anos também, né? Que foi a criação do Centro de Ecoterapia. O Centro Evangélico de Ecoterapia Gilead, o SEG, né? Que sempre foi baseado no milagre, sempre foi baseado na provisão de Deus, para abençoar tantas crianças, né? Com várias síndromes, com vários diagnósticos, várias patologias. E assim a gente iniciou esse trabalho em 2010. Formei em geografia, através do curso de geografia eu pude fazer o curso de ecoterapia, lá em Brasília, onde nós somos filiados, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Aí eu montei uma equipe, buscamos os conhecimentos, a formação, mas como a Renata falou, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou psicólogo, né? Todo mundo pergunta, você tem algum filho, né, que tem às vezes uma necessidade de tratamento, que muitas instituições ou trabalhos nascem através da necessidade de alguns pais, mas no meu caso não foi, nem filho eu tinha na época, recém-casado. Realmente é um grande propósito de Deus, né? E uma capacitação que Deus nos deu para isso. E eu amo a ecoterapia, continuo amando cada vez mais os cavalos e as crianças com deficiência, que também é algo que sempre me chamou muita atenção, as pessoas com deficiência, independente, né, da patologia. Porque eu vejo nelas, né, algo muito especial, né? Desde muito novo eu convivi, né? Não sei se eu já contei essa história para vocês. Essa história se reacendeu agora na campanha para vereador, num vídeo que eu fiz com minha mãe relembrou isso. Através do meu avô, eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos, ele montou uma associação de deficiente físico lá em Pedro Leopoldo. Legal. Porque aos 70 anos ele se tornou um deficiente físico. Ele amputou uma parte da perna, do joelho para baixo, né, por causa de problemas de circulação, tudo, e se tornou um deficiente físico. E meu avô, ele mesmo falava, né, antes de falecer, que ele passou a viver, enxergar a vida de outra forma quando ele se tornou aí fico até emocionado de lembrar, um deficiente físico, que ele viu a vida de outra forma. E aí ele montou uma associação, minha mãe era o braço direito dela na associação. Uhum. E eu era menino, né, uns 8, 9 anos, eu acompanhava ela nas reuniões, aí eu via os idosos chegando de muleta, cadeira de roda,
E eu ficava, gente, esses caras superam demais, como é que eles vêm de longe, empurrando essa cadeira de roda? E eu ficava maravilhado. E nunca tive dó. É até mais engraçado, eu não consigo ver, né, independente da patologia, eu não consigo ver com aquele sentimento de, oh, que pena. Eu vejo assim, ó, que inspiração, né, que garra para vencer os limites, para superar as dificuldades. Então, acho que isso também sempre foi algo que me chamou a atenção neles. E eu consegui, né, através, lógico, da vontade de Deus, unir o útil ao agradável, né? Há pessoas que precisam tanto do tratamento e é algo que nos dá tanto prazer. E isso é o que a gente faz hoje. E por isso que eu escolhi esse texto quando a gente pensou em convidar você, que foi esse faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você, né? Porque, igual você falou, veio, né, do seu avô que teve essa deficiência, mas, assim, no seu convívio de família ali, né? Por isso que você falou, as pessoas perguntam, tem alguém deficiente? Tem alguém com alguma coisa para você se envolver com isso? Mas aí a gente vê que não é necessário você ter alguém para você ter uma empatia. E eu sempre troco a palavra empatia por misericórdia, que é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Eu acho que são palavras que são sinônimas. A gente usa muito empatia, eu acho que está na moda falar empatia, mas é misericórdia. Né? Então eu vejo que tem esse olhar, né, misericordioso com o outro, de criar um espaço para atender pessoas que no seu dia a dia ali de convívio você não tem ninguém que precisa daquele espaço, você faz pelo outro mesmo, né? Eu sempre falo isso, sabe, pastora Renata, que até para os assuntos avançarem nas associações de mães, igual lá em Sete Lagoas, a gente está muito envolvido em alguns grupos de mães, a gente está idealizando um trabalho novo lá. Tipo assim, eu posso ser pai, mãe de uma criança, mas quando a gente pensa num trabalho de inclusão, num trabalho que vai abranger mais pessoas, eu não posso olhar só para o meu umbigo. Porque se eu ficar olhando só para a minha necessidade, eu vou pensar, por exemplo, no caso seus, pensar só o que o Rubem gosta e precisa, né? E às vezes eu me fecho nesse mundinho, né? E às vezes eu posso ter minhas dificuldades, né? Como todos têm, só que às vezes eu acho que a minha dificuldade é ser maior do que a dos outros, né? Mas aí quando eu entro numa questão macro, a empatia, a misericórdia, né? Que, como se diz biblicamente, é a misericórdia. Eu entendo que às vezes tem pessoas que estão passando por muito mais dificuldade que eu. E eu posso ajudá-las muito. E alivia o meu peso, alivia a minha carga. Quando eu me sinto útil, quando eu ajudo o outro. Então, eu tenho tentado trazer esse pensamento para as mães lá da Sete Lagoas, né? Depois a gente fazer esse trabalho aqui também. Para elas, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, né, de inclusão ali na igreja, na IBAD, que eu quero, inclusive, levar esse ministério lá para Sete Lagoas, para as igrejas lá também. Amém. Que as igrejas tenham os seus departamentos de inclusão, né? Porque você tem que enxergar dessa forma. Se eu olhar para o meu umbigo, não tiver essa empatia, essa misericórdia, a gente não avança nesse assunto. Verdade. Né? O interessante que o Theo escolheu a ecoterapia. Eu acredito que a ecoterapia escolheu o Theo, né? Eu ia fazer essa pergunta, porque você já tem uma paixão pelos cavalos, né? E como que foi para você descobrir que com aquilo, com o cavalo, né? Com a sua paixão, você gostar daquilo, você poderia ajudar pessoas? Como é que foi para você descobrir? O start, né? Foi o filho do amigo de quartel, quando ele me procurou lá e perguntando se eu podia vender uma égua para ele. Eu tinha 4 animais, eu e minha esposa, né? A Juliana, que não pôde estar aqui presente, mas a Ju, a gente tinha 4 animais. 2 potros, né? Filhos dos outros 2 e tal. E aí eu falei, não, vender eu não vendo para você, porque os animais a gente tem muita estima. E a gente até hoje tem muita dificuldade de vender um cavalo, uma égua, porque tem nome, meio que faz parte da família, né? Tem um sentimento. Tem um sentimento, né? Aí eu falei que, olha, vender a gente não vende, mas eu vou te ajudar. Ele me explicou o que ele precisava. E eu falei, não, vamos fazer de tudo para isso acontecer. E comecei a pesquisar na internet naquele dia, que eu estava trocando serviço com ele. Eu estava entrando e ele saindo. Eu fiquei a madrugada toda no computador, vendo os benefícios, vendo o que era ecoterapia, ciência,
porque a ecoterapia é uma ciência, né? E eu vendo o quanto uma criação de Deus, que é o cavalo, né? Um animal, que eu sempre apaixonei, sempre fui apaixonado por ele, sempre vi os benefícios dele, como lazer. E aí eu vi que Deus poderia, né, usá-lo como uma ferramenta, um instrumento para abençoar tantas pessoas. Aí meu coração ardeu. No dia cedo, aí eu fui para minha esposa, a gente foi tomar um café lá, e a gente estava numa campanha de oração. Porque onde é o centro de ecoterapia lá em Sete Lagoas, era um curral de tirar leite. A gente vendia o leite para a cooperativa da cidade. Só que a gente estava tendo um desgaste com essa atividade. Tinha um vaqueiro na época que estava batendo nas vacas, judiando, a gente estava morrendo de dó. E a gente estava chateado com aquela situação e falou, ó, vamos vender as vacas. Mas tinha uns cavalos. O que a gente ia fazer com os cavalos? E aí a gente começou a orar, assim, Deus, dá uma direção para a gente. Porque o leite, né, que a gente tirava das vacas, a gente vendia, dava para pagar aluguel, dava para pagar funcionário, a gente inteirava uma parte, mas dava para levar. Sem as vacas não ia ter como gerar renda. Aí a gente começou a orar, foi onde Deus começou. E nesse dia eu cheguei em casa e falei, ó, Deus mostrou o que nós vamos fazer, Deus deu resposta. Aí falei com minha esposa, vamos montar um centro de ecoterapia. Aí eu lembro que a primeira coisa que minha esposa falou, mas nós não temos dinheiro, como é que vamos fazer? Isso aí já não é com a gente. Aí é com Deus que nos chamou, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele nos deu a visão e agora o resto é Ele, nós vamos ser um instrumento, nós vamos deixar Deus agir. Você encara, era na hora, encarou e realmente, sabe, Renata, milagre em cima de milagre, né? E assim que começou, né? Aquele start. E como ministério, que eu entendi depois, foi mais na frente. Foi quando a gente estava nas lutas muito grandes, já estava lá, tipo, segundo ano. E eu por que acontece? A gente segurava muito na frente. A gente pegava muito o boi pelo chifre. A gente achava que a gente que tinha que fazer muito, né? E se desgastava muito, colocava muito recurso próprio. E foi indo, a gente foi se esgotando emocionalmente, fisicamente. Eu tratava os cavalos de madrugada para ir trabalhar de manhã. Então, assim, estava muito desgastante. E aí foi o dia determinante. Foi quando eu levanto de madrugada, aconteceu um fato que foi uma goteira que deu lá em casa, que eu não tinha colocado o telhado da minha casa, por causa de falta de recurso, porque o recurso ia para a ecoterapia. A gente não tinha os filhos, né, o Jabs e a Alice, que vocês conhecem, era só eu e Juliana, e a minha casa eu tinha posto um propósito naquele ano de pôr telhado, e eu não consegui. E o ano virou, e eu lembro que foi uma chuva de março, e aí deu uma chuva de madrugada e entrou uma goteira, e essa goteira caiu no meio da minha cama. E eu lembro que eu cheguei pro lado, peguei a panela, deitei, abracei com ela e fiquei a noite toda falando, meu Deus, será que tá valendo a pena? Será que é isso mesmo que a gente tinha que ter feito? Sacrifiquei tanta coisa. E fiquei muito triste e pensando se eu tinha feito certo ou errado. Porque pessoas tinham falado comigo que eu tinha feito errado. Eu não devia ter colocado tanto coração naquele lugar, colocar dinheiro, que eu tinha que primeiro me estabilizar para depois ajudar os outros, eu tinha que ter recursos para depois ajudar. E eu lembro que eu falei com essa pessoa, Deus está no controle. E aí esses pensamentos vieram toda a minha mente, né? Aí levantei de manhã, aí fui tomar um café, minha esposa, você não está bem? O que foi? Não, tá legal, tá bom, tá bom. Aí ela foi insistindo, eu falei assim, não, realmente não estou bem, não. E eu acho que chegou a hora, nós vamos fechar o SEG, vai acabar o projeto e tal. E aí ela escutou aquilo, eu falei, ela sentiu, depois que ela liberou uma palavra profética, né? Que até hoje é o que nos motiva, o nosso combustível, né? Que ela falou o que você falou aí. Ela falou assim, olha, não fomos nós que escolhemos trabalhar com a ecoterapia, mas foi Deus que nos escolheu. Aí na hora que ela falou, gente, me deu um fogo no coração e aí veio todo um renovo. E aí eu entendi ali e mudei a concepção. E eu lembro que eu orei e fui muito franco com Deus. Deus, amém. Glória a Deus. E se foi o Senhor que nos escolheu, e se isso é um ministério, então que o Senhor nos sustente, e que o Senhor vá na frente, e eu não vou mais atrapalhar o Senhor de agir. É isso aí. Eu costumo dizer que o recurso está no propósito, né? O recurso vai aparecendo quando a gente se encaixa nos propósitos de Deus, né? Aquilo que Deus propôs para a gente fazer, né? A gente vai caminhando, ele vai pôr no chão. E a gente, com esse projeto que você citou, né, Renata, de ter sido eleito como vereador em Sete Lagoas, e o nosso nome lá
de campanha, né, é TEL da Ecoterapia. Ou seja, igual eu falei com a nossa equipe, né, eu entendo que Deus não está nos colocando em outro patamar, está abrindo novas portas. E aí, igual eu falei com eles, e não tenham dúvida, né, que o maior esforço que nós vamos ter de aumentar as vagas, desenvolver o nosso trabalho, porque se Deus nos colocou lá, foi com esse propósito, até porque o nosso nome, né, de estudo se tornou o nome Uma meu, referência, uma né? referência, Uma referência na cidade. né, se tornou um nome, TEL da Ecoterapia. E quando eu falo isso, não é só Sete Lagoas, eu tenho muita certeza que isso vai se estender para Belo Horizonte, Sim. para outras cidades, porque a demanda é muito grande. Tem É muitas verdade. crianças precisando de tratamento. Tem uma coisa interessante que você falou até num workshop lá do nosso ministério, sobre os neurotransmissores. Aquilo é fascinante, né? O que acontece? Eu quero que o Theo fale um pouco sobre essa parte mais técnica da ecoterapia, mas eu ia entrar justamente nisso. Tem vários profissionais envolvidos para que a ecoterapia aconteça. Hoje, quais são os profissionais que estão lá na ecoterapia? Assim? Então, hoje, segundo a norma da ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que é uma associação que se localiza, né, lá em Brasília, desde a década de 70 para 80, né, foi fundada por coronéis do Exército, Coronel Cirilo. São pessoas referências, né? O fundador da ANDE Brasil nem, né, não está mais entre nós, mas deixou um legado, né, para o filho, para o Brasil inteiro. Ele trouxe a ecoterapia de outros da Europa nas competições, porque a ecoterapia ela é mais nova no Brasil. Mas na Europa, Estados Unidos, na América do Norte, ela já é uma ciência praticada há muito tempo. E é uma ciência que ela é multidisciplinar. É uma terapia multidisciplinar. Então, por isso que a gente tem fisioterapeuta, psicólogo. A equipe mínima exigida pela ANDE Brasil é um fisioterapeuta, um psicólogo e um equitador formados, né, em ecoterapia, ou pela ANDE Brasil, ou por algum curso reconhecido pela ANDE Brasil. É a capacitação. Só que você pode ter equipe também composta por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, psicopedagogo, pedagogo, né, que pega muita parte educacional, porque quanto mais profissionais você tiver nessa equipe, com certeza você terá um atendimento mais rico, porque cada profissional ele vai atuar na sua área, né, a fisioterapia na parte locomotora, psicólogo na parte cognitiva, né, emocional, o TO na parte das terapias finas, né, de coordenação, psicopedagogo na parte educacional. Então, assim, às vezes a gente não consegue ter a equipe total, né, com o máximo possível de profissionais. Por isso que a ANDE colocou o mínimo de um fisioterapeuta, um psicólogo e um equitador. E o equitador, é bom frisar, né, que é principalmente a minha área básica, porque eu sou formado em geografia, fiz o curso básico na ANDE, né, que é o curso de ecoterapia, que te habilita a ser um ecoterapeuta, mas fiz também um curso de equitador para ecoterapia, que são 15 dias lá em Brasília. É um curso puxado, né, que é focado no cavalo. E o ecoterapeuta, o equitador, né, que se torna um ecoterapeuta também, ele é importantíssimo na ecoterapia, porque sem o cavalo você não tem ecoterapia. E eu sempre falo para a minha equipe, baixa a bola, tenha a humildade de reconhecer que a ecoterapia, o ator principal é o cavalo. Né? E tem alguns profissionais que têm essa dificuldade de entender isso. Eu falo com eles, se você não achar que o cavalo coloque então a criança nas suas costas. Porque quem vai transmitir o movimento tridimensional, que é a base da ecoterapia, é o cavalo. E aí você falou desse movimento tridimensional, para gente que não tem muito conhecimento, né, da parte técnica dessa área. O que esse movimento proporciona quando a criança que tem, por exemplo, um transtorno... Uma paralisia. Qual o benefício que ela tem com esse movimento? Aí, a ciência da ecoterapia é baseada nesse movimento. Quando fala tridimensional, são 3 dimensões, para um lado, para o outro, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para frente e para trás. Então, são 3 dimensões, né, que a gente fala, 3 vetores. E esse movimento, ele é, segundo a ciência, comprovadamente, 98% parecido com o movimento nosso ao passo, a nossa marcha,
ao passo, né? Porque a gente também faz esse movimento de báscula para frente, quando a gente troca as pernas para um lado para o outro, quando a gente abre as pernas e fecha, no passo a gente também para cima e para baixo. Então o cavalo ele empresta as suas pernas para nós que estamos montados nele e para o praticante que tem, né, uma patologia em cima dele. O que esse movimento vai trazer, então? A gente vai dividir em parte motora, física e parte cognitiva e emocional. Então, pela parte física, que é onde entra o fisioterapeuta, é uma máquina de movimento. Então, a ecoterapia, inclusive, é considerada uma cinesioterapia, que é baseada em movimento, como tem outras também. Mas que tem esse movimento dimensional é só o cavalo. Inclusive, nos Estados Unidos, tem uma história que eu gosto de falar, porque o americano é diferenciado, né? Ele tentou fazer uma máquina. Tem o registro de um estudioso americano, um cientista, que ele tentou, há algumas décadas atrás, fazer uma máquina que tentasse transmitir esse movimento do cavalo. Porque é muito mais fácil você pôr uma máquina dentro de um consultório, né, do que ter um cavalo que vai gerar despesa, treinamento, porque eu vou falar do equitador. É uma vida, né? O cavalo é uma vida. É uma você tem que vida. tratar, né? Tem um risco maior, né? Porque é um animal que tem toda uma característica, Sim. né? E aí o que vai acontecer? Eu preciso do cavalo para transmitir esse movimento. Então, esse movimento vai gerar tônus muscular, equilíbrio, né? Força e tônus, né, muscular. Aí é onde entra o profissional, que eu falo o seguinte: ele faz uma parceria com o cavalo. O cavalo cede esse movimento dimensional para o fisioterapeuta e o terapeuta vai potencializar esse movimento através de faz a abertura dos braços, levanta, vai fazer propostas de desafios, né? Agacha, levanta, deita na sela. Você tem sela, você tem manta, que são equipamentos que também vão auxiliar. E isso tudo em busca do desenvolvimento físico, que às vezes no consultório você não teria. Numa maca de consultório você não chegaria nesse... Por quê? Esse movimento, nos neurotransmissores, né, como você mesmo diz, também vão liberar dopamina, hormônios do prazer, que vai de relaxamento, que vai deixar também o praticante num estado muito mais favorável para a terapia do que no consultório. Esse caso, acredito que pode diminuir, por exemplo, crises, né? Por exemplo, no autismo e tem outros transtornos, a criança tem muitas crises. E eu acredito que isso seja uma forma também terapêutica de diminuir a frequência do movimento, o ritmo do movimento, né? Ele é cadenciado. Esses dias até saiu alguém falando, não sei se ainda saiu um estudo científico. Eu gosto muito da parte científica também, sabe? Por exemplo, quando eu falo para mim falar isso aqui agora, teve um estudo. E eu até estudei, tem vários, se você entrar na internet, você vai ver vários estudos de cientistas, né? Teses que foram defendidas de TCC, de conclusão de curso, né? De mestrado. E uma delas, de um amigo meu, que é o Vitor, lá do Sul, ele pegou o aparelho que mede os impulsos, né, dos músculos, os estímulos do corpo. E ele colocou esses transmissores em várias partes do corpo de um praticante de ecoterapia. E no final de uma sessão de 30 minutos, que é o que a norma preconiza, 30 minutos de sessão, é o suficiente para que um praticante em cima do cavalo tenha aproximadamente 1.800 estímulos na parte física do músculo, parte musculatura. Porque a equitação, que é um esporte, né, que as pessoas normais, né, vamos dizer assim, fazem, tem esses estímulos. Por isso que quando eu andava a cavalo, e eu ando, você anda, igual você tem o prazer de andar, a gente tem tanto prazer. Sim. Porque nós também fazemos a ecoterapia, quando a gente monta a cavalo. E esses estímulos vão gerar todos esses relaxamentos, esse sentimento de prazer, né, que o esporte nos libera. E aí eu vou ter um estado de relaxamento para fazer os alongamentos, fazer tudo aquilo que o fisioterapeuta vai propor. Busca do equilíbrio. A gente vai gerar situações que vão gerar desequilíbrio para que o corpo busque esse equilíbrio. Né? Por isso que a gente tem na pista cones para fazer as curvas, as varas para passar por cima, para que o
cavalo aumente, às vezes, a velocidade, diminua a velocidade, aumente a amplitude, diminui a amplitude. Então, essa é a ciência na parte motora. Aí vem a parte cognitiva, que é a parte mais do psicólogo, né? Que é autoestima, né? Porque imagina um cadeirante que vê a vida toda por Lá baixo, embaixo, né? né? Verdade. Aí, da hora para outra, ela está vendo a vida por cima. Ela está vendo a vida até acima das pessoas. Sim. Né? Que o cavalo proporciona um sentimento de... Por isso que os reis, Aham. né, gostavam dos cavalos, nas guerras, impõem. E isso gera esse sentimento na gente. É uma coisa assim... que Deus que fez, cara. Isso não tem explicação. Quando você, igual você montou no cavalo, não sei se seu perfil tá assim ainda, né? Seu perfil do status lá, do perfil do WhatsApp, ficou muito tempo você montado no cavalo, porque aquilo te trouxe um orgulho. Eu lembro que você falou comigo assim, eu sempre fui doido para montar num cavalo e dominar um cavalo. Sim, sim. Agora imagina uma criança com alguma deficiência, né? Que às vezes está com baixa estima, né? A depressão, por exemplo, a ecoterapia é excelente para depressão, né? Os seus benefícios são muito bons. Você tem a parte afetiva, o toque, o carinho. Que às vezes, por exemplo, eu vou falar do autismo, que é uma parte que a gente vivencia. A maioria tem dificuldade com o toque, né? Com esse contato físico. Eu acho que ajuda muito nisso também. Você falou também da questão da autoestima, às vezes trabalhar as emoções, Limites. Limites. Que eu vou te falar, viu, Renata? Coisa boa para pôr limite é cavalo. Limite é. Porque é o seguinte, o cavalo, ele gera todo esse sentimento de prazer e tudo, mas também gera um sentimento de respeito. Não vou falar medo, Sim. mas um respeito, porque é um animal, né, grande, que impõe, né, que tem um porte físico muito grande. E aí você imagina uma criança que, né, isso não é porque a criança tem deficiência, não. Isso é os pais, né, às vezes falhas nossas, os pais. Eu tenho 2 crianças que eu também tenho que colocar limite neles. É de qualquer criança. E às vezes os pais com crianças com deficiência erram nisso. Sim, Né? demais. Vocês convivem demais. muito com isso porque acham que por ter alguma deficiência, principalmente do Tem uma super proteção. principalmente do espectro autista, né, às vezes acho que existe alguns tabus, né? Algumas coisas que vão caindo por terra. Não pode dizer não. Né? Tem que deixar fazer o que quer, não pode ser contrariado. E não é assim. Você vai ter que adaptar a linguagem, mas ela tem que entender que tudo tem um limite. E o cavalo tem uma linguagem que às vezes só o autista vai entender. Nem nós, às vezes, entendemos. Porque às vezes É uma conexão que não tem explicação, né? Pois Eu lembro cara. disso porque o Rubem fez 2 anos de ecoterapia. Foi. E foi mesmo, né, filho? Foi mesmo. Como é que chamava seu cavalo lá na ecoterapia? O Pegasus, Não, o outro, o primeiro. o DiCaprio. O DiCaprio, mesmo. isso. E o Rubem foi andar com 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, né? E isso contribuiu muito. Com o tio Bruno. Isso contribuiu muito para a evolução do Rubem, né? Questão de locomoção, né? E é uma coisa comum no autismo, que é a questão do tônus muscular. O Rubem tem baixo tônus muscular, tanto é que ele babava, que ele ficava muito com a boca aberta, não conseguia manter o músculo firme. Contribuiu muito para ajudar nessas coisas. Com a questão, né? E caía muito, né? Não sei se o Bruno lembra, caía demais. Ele tinha muita dificuldade nessa Tem parte. muitos estudos para serem feitos ainda pela ecoterapia, por exemplo, deglutição, melhora, olha para você ver. Porque às vezes a pessoa vai pensar assim, não, eu faço ecoterapia por causa dos membros, perna, né? Vai me locomover. Igual você está falando do Rubem, né? A parte, você vê essa musculatura maxilar e tal, essa parte traz um benefício. A deglutição, tem crianças que chegam lá, às vezes, com sonda gástrica. Depois passa a deglutir, a conseguir engolir. Um estudo comprovou, recentemente, né, a parte intestinal, como que melhora o funcionamento do intestino. As mulheres, foi outro estudo comprovado também, foi uma tese que a pessoa defendeu, que comprovou, mulheres com incontinência urinária a partir dos 50 anos de idade. E que o movimento do cavalo com essa parte pélvica resolveu 100% dos casos. Então, assim, são muitas coisas de benefícios. São inúmeros benefícios. Que às vezes a gente não sabe mensurar,
né? Só uma pergunta. A gente só pergunta, como é que tá a criança? Tá melhorando a qualidade de vida e tal? Não fazia isso, está fazendo, não fazia aquele movimento, não tinha aquele estímulo. Então, realmente, a ecoterapia é uma ciência que ainda tem muitas coisas para serem estudadas, mas os benefícios são visíveis e nítidos. Tanto para a gente, como profissionais, a equipe, né, que acompanha as crianças e os pais, os familiares, na escola, porque é engraçado isso, né? Às vezes a criança não dava trabalho, era uma criança muito inerte, às vezes. Aí a criança começa a se desenvolver, ser estimulada, e aí, não, tá levado demais, tá dando trabalho. Faz parte, né, Aí, né, filhote? Rubem, é melhor assim, né? Igual aí a gente falava assim, ó, melhor trazer para trás, segurar, do que ter que empurrar. Né? Então, aí você vai lapidando os limites, vai lapidando o que tem que melhorar. Tem criança que a autoestima levanta tanto que ela quer enfrentar. Teve um caso engraçado de uma criança que estava com um quadro muito forte de depressão. Até não era um caso de patologia física, assim, mas ela estava num quadro muito profundo de depressão, introspecção, tímida. Aí você vai analisar que, com certeza, pela reação dela, ela estava sofrendo bullying na escola. Aí a mãe veio desesperada, que a criança estava fazendo, e passou algum tempo assim, ela enfrentou a professora e foi para a diretoria. Aí a mãe veio toda triste, não, meu filho foi para a diretoria, mas por quê? Ele enfrentou a professora, questionou a professora levou para a diretoria. Aí eu olhei aquilo assim, por dentro eu fiquei na alegria, aí eu falei com ela, olha, veja pelo lado bom. Ela se defendeu, talvez alguma situação, converse com ela para ver, que angustiava ela, ela colocou para fora, né? Gerou Às vezes tem só que ensinar o os tempero, limites, igual você limite, falou. né? Mas, por um lado, veja como lado bom, né? Porque ela já está aprendendo a se defender, a se expressar, né? Então, é um desafio muito gostoso, né? É um desafio, assim, maravilhoso. Hoje você tem 2 centros de ecoterapia, de Sete Lagoas É a e sede. de Sete BH. Lagoas. Como que nasceu aqui o de BH? Já tinha um espaço? Em Sete Lagoas é esse espaço que é arrendado, né? Você contou Deixa eu um ir pouco embora. disso. Isso, lá é alugado até hoje. E aqui em BH é um espaço, tem uma história interessante, que aqui no Barreiro, né? Era um posto da polícia da cavalaria. E eu sou policial militar e tenho um contato lá na cavalaria, no Prado, alguns amigos. E na ocasião, o coordenador lá, que era o subtenente Nunes, é um amigão meu. E um dia a gente conversando, eu em visita lá na ecoterapia do Prado, falei com ele, ô Subnunes, eu tenho vontade de trazer a filosofia do nosso trabalho aqui para Belo Horizonte e tal. E ele falou assim, eu sei de um lugar. Uma hora eu vou te levar lá. Um lugar assim, era da polícia, está abandonado, está depredado, né? Infelizmente sendo invadido e tal. Aí eu falei, não, eu quero ir lá depois conhecer. Fui embora. Menino, esse não saiu do meu coração, não saiu da minha mente. Acordei no dia pensando. E eu lembro que ele falou comigo, você lá no Barreiro, você conhece? Eu nunca tinha vindo para esse lado de cá de Belo Horizonte, né? Ficava mais na área ali e tal. Aí eu fiquei trem, acordei no dia pensando nisso, no dia, passou 2 dias, eu liguei para ele, ô Subnunes, dá para a gente ir lá o mais rápido possível, para me olhar essa área, tô com esse negócio na cabeça. Então vamos. Eu marquei uns 3 dias depois, viemos com a equipe, eu tinha que resolver outra coisa aqui. Cheguei lá por o mato, tudo depredado, a parte física, né? E o mato cresceu, e eles tinham soltado cavalos lá dentro, tinha muito carrapato e tal. Mas no dia que eu pus o pé lá, eu senti de Deus que Deus tinha um propósito naquele lugar. A equipe ficou desanimada, sabe? Todo mundo assim, olhando para mim. E a gente andou lá e tal, pegou um carrapato danado. E aí, na hora de ir embora, eu falei assim, olha, podemos fazer uma oração aqui? Aí, assim, vamos orar. Aí eu orei e declarei que aquele lugar seria um lugar de bênção para essa região. E fomos embora. E assim aconteceu. Não foi fácil, foi um milagre. A gente conseguiu que a polícia cedesse o espaço para a gente. E mais, ajudasse na reforma, levantou pessoas, o movimento de moradores, de mães, né? Tem a Mara, com um grupo de mães, né? Liderando ali o grupo de mães de crianças com alguma deficiência na região do Barreiro. O grupo da Igreja Católica do
SCG, né, dos jovens, esqueci o nome do grupo de jovens, muito organizado, grupo de escoteiros, né, a paróquia, né, Os bandeirantes, né? na época nem eram os bandeirantes, eram os escoteiros também. Sim. Foi uma união. Fizemos festa lá para fazer uma feijoada, arrecadamos fundos, né, as mães com a gente, políticos da região que se uniram. Eu fiz algo aqui muito legal no Barreiro, uni 3 vereadores na mesma mesa. Eu lembro que era uma coisa assim que para eles era novidade, né? Eu falei assim, gente, pode vir, é para ajudar, quem quiser vir. Né? Então a gente fez esse movimento, Deus abençoe, inauguramos aqui no Barreiro, os atendimentos começaram, se não me engano, em março de 2017. As obras lá foi em 2016, o depósito cristiano ali, né? Sou João, vou destacar ele. Não estou fazendo propaganda para o depósito cristiano, não, mas eu sou João, uma pessoa espetacular com os filhos, o irmão dele, sou o Toninho, né? Então são pessoas que Deus não conhecia, Deus que nos conectou. Sabe? E ali aconteceu essa obra maravilhosa e está lá até hoje. Glória a Deus. Hoje está na coordenação da Camila, da Leia, são 2 psicólogas que foram estagiárias com a gente e hoje coordenam o trabalho aqui. Né? Muito bom. Muito E recentemente, uma mãe, até vi alguns flyers, vocês fazem um trabalho com as mães lá também, atendem. Iniciativa da coordenadora Camila. Como que é esse trabalho lá com as mães Então, lá? isso é uma necessidade que a gente tem muito grande. Eu já fiz esse trabalho em Sete Lagoas e hoje, infelizmente, eu não estou conseguindo fazer. Agora, conseguindo essa cadeira como vereador, tenho certeza que a gente vai voltar com esse projeto lá, que é de dar uma assistência para as mães, né, para as famílias, né? Assim como vocês fazem, né, no Ministério de Inclusão. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Falar que é fácil não é conversa fiada. Quando eu chego para a mãe, não, eu tenho que entender que é difícil, que tem suas dificuldades, né? As suas lutas, talvez mais do que, né, se não tivesse talvez um diagnóstico, mas a gente também tem momentos muito prazerosos e bons que talvez outros não vão ter, né? Então, e a gente quer sempre mostrar para as mães, né, esse lado também, né, do propósito de Deus, de superar os limites, as dificuldades, buscar a força em Deus, na união, um com o outro, né? Na força de uma coisa que eu passei, que talvez você ainda não passou, eu posso compartilhar. E aí a Camila teve a iniciativa de fazer o trabalho com as mães aqui e me pediu um dia. E eu falei, nossa, não tem nem que ver, porque ela sabia que a gente também já fez isso em Sete Lagoas. E aí nós liberamos aqui para ela fazer esse trabalho de uma terapia em grupo, né, um acompanhamento, um acolhimento. E aí não é no dia que as crianças vão, né, só vão as mães e tal. E a gente quer fazer mais, sabe? Quer fazer oficinas. É necessário, né? Você falou de uma parte importante, que geralmente a família fica bem desestruturada, né? Porque é uma realidade que não é tão fácil, né? Justamente. E oferecer isso é gratuito, né? Isso. E é para as mães das crianças que estão no projeto lá com vocês. Isso. Não, eu acho que nem é só do projeto, sabe? Eu tenho até que interagir com a Camila, mas se não me engano, ela está absorvendo também. Porque a gente tem uma fila de espera muito grande. É isso que eu queria falar, né? Vocês atendem pagantes e também atendem Isso, socialmente? A gente tem as vagas da filantropia, né? Que a pessoa não contribui com nada, ela faz de forma gratuita mesmo. E era o meu sonho que todos fossem assim. Inclusive, a IKI já foi praticamente assim, 100% gratuito, mas eu não consegui manter. E não adianta a gente querer fazer alguma coisa que não é viável. Então é melhor, então a gente reuniu com os pais na época, nós ficamos aqui uns 3 meses paralisados, por falta de recursos, por não ter condições de manter o trabalho. Então, a gente entendeu que se a gente não fizesse algo diferente, a gente não manteria. Aí reunimos com os pais e surgiu, até em conversa com os pais, com uma coordenadora que a gente tinha na época, de criar a taxa social. Sim. Que era um valor que fosse acessível e conforme a renda de cada família, mas que ajudasse a manter o trabalho, a pagar os profissionais, a pagar a ração dos cavalos, a manutenção do espaço. E aí a gente reuniu com os pais e tudo que a gente faz lá, a gente faz muito assim, em acordo com os pais, em conversa com os pais.
E aí a gente definiu. Então, a gente tem um valor de contribuição de taxa social, e você tem o valor integral para quem tem mais condições, que ajuda quem não tem, né? A gente demonstra isso para a pessoa, e valores que vão conforme a renda, né? Porque tem pessoas que têm o benefício do governo, que você vê que tem muita dificuldade, né? E tem uns que passam muita dificuldade, que realmente a gente encaixa nas vagas filantrópicas. Aí você tem as vagas filantrópicas que têm uma fila de espera maior, né? Pela necessidade. Pela necessidade. E as vagas de taxa social, de contribuição, elas costumam girar mais rápido, e aí libera mais vagas, né? Mas é algo que foi necessário ser feito para a gente manter o trabalho. Mas eu tenho muito sonho, muito projeto que a gente consiga desenvolver a instituição a ponto de a gente ter muitas vagas e que todos sejam gratuitos. A única coisa que eu não acho que é legal, que eu sempre até conversei isso até em outras instituições, é que uma pessoa que tem condição concorra à mesma vaga de quem não tem, né? Eu acho que as prioridades elas têm que ser definidas, sabe? Sim. Porque tem gente que, quando não está lá, está na fila de espera, mas se vai ver, ela está fazendo particular, né? Ela não está esperando, porque ela tem outras condições. A criança faz outras terapias, porque não é só ecoterapia, é um somatório, né? E aí, quando sai a vaga social, a vaga filantrópica, a pessoa deixa lá onde ela está fazendo, que é o que ela está Já tá pagando, pagando, e vem ocupar uma vaga filantrópica. Então, para isso, vocês fazem uma seleção. Né? Isso, a gente tem a seleção, né? Tem um socioeconômico que a gente faz. Né? Eu já tive até de Sete Lagoas, vinha a equipe lá para dar suporte, assistente social fazer o questionário socioeconômico. Né? E falar, olha, infelizmente você não enquadra na filantropia. Mas a pessoa entende porque a gente explica isso para ela. Olha, porque até a vaga social ela é um valor abaixo de um valor de mercado Sim. particular. Né? E eu acho assim, os profissionais eles sobrevivem disso, né? Tá mais do que no direito de trabalhar, né? Eu queria até ponderar aqui, né? Até a qualidade do serviço, né? E os cavalos, né? O Theo tem lá manga larga machador, tem quarto de milha, cavalos que precisam de uma atenção, né? Não, e tem os sem raça definida também, tem tá? sem raça também. Mas tem todo tipo de cavalo, mas assim, que precisa de uma atenção além dos profissionais. Então, assim, não é um serviço barato, né? Não é só um serviço intelectual, né? Tem todo um tratamento dos cavalos, a medicação. Desde a estrutura, você tá doido, né, é muita coisa. Um dia eu fui questionado, sabe, lá em Sete Lagoas, por uma senhora lá, que a gente faz parte dos conselhos lá, e eu quero chegar nesse patamar aqui em Belo Horizonte também. A gente capta recursos lá em Sete Lagoas pelo imposto de renda, né? E aí depois se aprova um projeto, e tem uma comissão. E uma senhora, uma vez fazia parte da comissão, ela me parou um dia lá, rapaz, falou assim comigo, eu liberei aquele recurso lá para comprar ração para os cavalos, mas vai ser a última vez. Eu não entendi, eu olhei para ela, não entendi. Falei com ela assim, não, porque ração vai entrar em manutenção do projeto. Porque existia uma lei antiga que falava que recursos dos projetos não podiam ser empregados em manutenção de projeto. Mas manutenção de projeto é internet, luz, água e tal. Despesas operacionais. Despesas operacionais. E ela entendeu que a ração era operacional. Uhum. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas peraí, não sei se você entendeu, você sabe o que é ecoterapia? Que é terapia com cavalos? Ela, não, eu sei. Uai, então a ração é para os cavalos, é para o cavalo alimentar. Como é que eu vou fazer ecoterapia sem cavalo? Como o quê? O cavalo come Feno. Feno. Olha lá, o Rubem está mais instruído que ela. O cavalo come feno, né, filhote? Ô, Rubem, vou levar você para dar aula para essa senhora lá, tá? Gente, eu tenho um assunto. Não, deixa o Theo Deixa o acabar Theo falar, dele depois nós primeiro, conversamos depois seu. você conversa. Vai. Aí o que acontece? Se ela vira para mim e fala assim, eu falei, porque o cavalo tem que comer ração, né? Tem que comer feno, igual o Rubem falou. Aí, meu filho, ela virou e falou assim, não, aí você pode pegar o cavalo, soltar no pasto, aí na hora da terapia você vem, prende o cavalo e traz. Eu olhei para ela, fiquei calado, eu recontei até 10, 20, 30, 40, 50. Disse, olha,
não dá para conversar. Um dia que você quiser saber o que é ecoterapia, a gente volta a conversar, vire as costas, aí nunca mais estou com esse assunto comigo. Porque a despesa é muito grande. O cavalo, ele come 24 horas. É. Eu tenho que ter alguém que cuida dele, porque a pessoa não entende. Ela vai lá, às vezes, faz a sessão de 30 minutos Sim. com a sua criança. Aí acaba a sessão, ela monta no carro, né, ou na lotação, no seu transporte, vai embora. Mas ali, durante a semana, tem o treinamento do cavalo, tem a limpeza das baias, que tem limpeza diária, trato de manhã 2 vezes, de manhã e de tarde, 2 vezes por dia, né? Tem a parte do treinamento, porque um cavalo mal treinado, você não faz ecoterapia. Sim. Cavalo estressa, tá, gente? Fica bravo. Bem lembrado. Por isso, o papel do equitador e do tratador, a equipe de apoio que a gente fala, é Sim. importantíssima. Porque um cavalo maltratado, gente, um cavalo estressado, ele vai refletir na pista. É. Ele vai refletir. E eu já te passei por isso demais. Às vezes o cavalo está na pista, o cavalo está. Aí as psicólogas, os profissionais chegam na gente e falam: não, a égua Luana, a égua Celeste, o cavalo Arizona está chato demais hoje. Nossa, você está aprontando demais. Ele vai na hora que não manda ir, ele para, ele vira de lado e tal. Aí a primeira coisa que a gente aprendeu, vamos ver como está o manejo durante a semana. O erro está acontecendo durante a semana. Aí quando chega na pista, o cavalo não corresponde. E muitos centros de ecoterapia, inclusive eu tenho um projeto que eu sonho com ele, e eu acho que agora nós estamos caminhando para isso acontecer, porque a gente amadurece, né, gente? E às vezes a gente, no início das atividades, a gente fica ciumento, fica achando que a gente não quer distribuir conhecimento, fica com medo, meio um sentimento assim, meio que achando de concorrência. Nas igrejas acontece isso também, né? E aí a gente vai com a visão de reino, a gente vai ampliando a visão da gente. E você entende que você carrega algo que Deus te deu justamente para isso, Para né? isso. Né? E não é concorrência, não é querer ser maior do que ninguém, não. É que todos os trabalhos tenham excelência, tenham boas condições, amplie seus atendimentos. E que o principal, que é o objetivo, que as crianças sejam atendidas e tenham o seu desenvolvimento. Então, quanto mais a gente ter esse trabalho bem feito, melhor. Então, eu quero muito dar suporte para centros de ecoterapia nessa área do cavalo, principalmente. Sim, sim. Porque eu já vi muitos centros não dar conta de tocar o trabalho por cavalo. Porque, às vezes, ele corre atrás de equipe, ele corre atrás de recurso para pagar a equipe, para manter, mas, às vezes, os cavalos não estão bem treinados, né? Recebe doação, igual eu recebi muita doação de cavalo. Tem cavalo doado, mas muitos cavalos que foram doados não serviram para a ecoterapia. E poucos serviram, estão trabalhando, estão lá. E muitos que não serviram estão lá até hoje. Porque eu também não vou descartar um cavalo só porque ele não teve aptidão para a ecoterapia. Porque o cavalo também ele tem que ter aptidão. Né? Porque cada cavalo, como você disse, você aprendeu isso muito bem lá com a gente, ele tem sentimento, ele tem características. Né? Então, às vezes, o cavalo é o cavalo mais, vamos dizer assim, fazendo analogia com o homem, né? Um pouco mais colérico. Aham. Eu não Sanguíneo. Sanguíneo, né? Tem um temperamento mais forte. Mais forte, né? E como que você vê, assim, a gente tá caminhando pro final ali, o Rubem já tá, assim, ansioso, né, Rubem? Tá no limite dele já, tá levantando lá. Mas ele é demais. Mas eu queria saber, assim, como que você vê o futuro da ecoterapia aqui no Brasil? Porque eu acho que é uma coisa que ainda é pouco falado, né? Até profissionais mesmo costumam indicar a ecoterapia. Nós tivemos esse privilégio de ter um profissional que indicou, né? Nos instruiu para procurar e foi muito bom para o Rubem. Talvez pelo custo, né? Que geralmente é mais alto. Você oferece vagas filantrópicas, mas a maioria dos lugares não oferece. Como é que você vê isso? Como é que você acha que pode melhorar isso aqui no Brasil? Então, Brasil, né? O Brasil, a gente quando vai na Ande, a gente faz curso com todos, né? Igual o Rubem falou, vai da Amazônia até no Sul. No curso que eu fiz, tinha gente do Acre, tinha gente do Nordeste, gente do Sul. Né? No Sul, a ecoterapia é avançada, outros locais menos. Minas, nós estamos no intermediário. Mas eu vejo o seguinte, crianças com deficiência, primeira coisa, são todos os governantes terem a consciência
da sensibilidade desse assunto, da necessidade desse assunto, né, de um olhar com mais atenção, com mais carinho, porque tudo depende de investimento, né? Só que esse investimento ele vem antes, ele vem depois de uma conscientização, de uma sensibilização. Eu estou com a missão em Sete Lagoas que eu quero que depois se expanda, vem expandir, né, em outros locais, que a gente consegue fazer expansão dessa visão, de realmente ter uns olhares sensíveis para isso, o poder público, né? Os centros particulares, se eles tiverem um subsídio, por exemplo, para se separarem X%, inclusive é um princípio da ANDE, mas a gente sabe que a ANDE, por exemplo, ela preconiza que todos os centros filiados a ela, por exemplo, nós somos filiados, que é esse escudo aqui, desde a nossa fundação, né? Tá aqui, ó. Desde a nossa fundação, nós somos filiados à ANDE Brasil. E a ANDE Brasil, ela tem essa filosofia de orientar que todos os centros, 30%, sejam atendimentos gratuitos. Mas a gente sabe também da necessidade, da realidade, que às vezes o centro não vai conseguir disponibilizar, né? Mas eu quero que a gente crie uma cultura que isso seja uma realidade e que centros tenham subsídios para isso, sabe? Sete Lagoas, por exemplo, eu tenho hoje um centro lá que está funcionando, que eu quero, inclusive, estou na minha meta de conversar com eles. O coordenador que é de lá hoje já trabalhou comigo, montou um centro para ele. E estou para ir lá agora para falar com ele, olha, estamos lá em Sete Lagoas, vou estar lá na Câmara Municipal. Nós queremos fazer um projeto para que a ecoterapia se expanda por mais locais, porque tem muita demanda, tem muita criança para ser atendida. Aí eu vou lá e vou conhecer a realidade dele. Pessoal, o que você precisa para aumentar a sua demanda, seus atendimentos? Então, no Brasil, por exemplo, Renato, uma coisa que foi até num governo anterior, né, federal, governo Bolsonaro, ele colocou a ecoterapia como uma terapia para ser coberta pelos planos de saúde. Ele sancionou essa lei, está em vigor, mas não está sendo cumprida. Então, os planos de saúde teriam a obrigação de fornecer ecoterapia para os seus dependentes. Só que aí vem a dificuldade, porque a ecoterapia, o valor é caro. Né? Por exemplo, o SUS. Já foi feito estudos para que a ecoterapia também seja incluída no SUS. Mas a tabela do SUS não cobre os custos de uma ecoterapia. Então, tem que ser discutido muito ainda o assunto. Então, eu entendo que começa pela sensibilização, conscientização, depois investimento. Subsídios, né? Subsídios públicos para que trabalhos sejam realizados a âmbito particular, né? Nos privados e também nos públicos. Por exemplo, lá em São Paulo, teve municípios que eu quero até retomar as pesquisas, que a ecoterapia foi colocada como modalidade de saúde pública. Que foi abraçado pelo município como modalidade de saúde pública. Lógico que o município paga uma conta maior para manter esse trabalho, mas imagina o benefício que é. Sim, sim. Né? Porque, infelizmente, eles olham o valor. Tudo gira em torno do dinheiro. Porque a despesa é muito alta, a alimentação do cavalo. Mas não é impossível, desde que haja sensibilização, boa vontade, investimento, parceria público-privada, empresas que possam destinar insumos. Então, assim, vamos avançar nisso aí. Né? Eu ainda tenho um sonho ainda que a terapia seja muito mais popularizada do que é hoje. Né? Que infelizmente hoje é poucas pessoas que têm acesso. Eu vejo muitas mães que me procuram e falam, mas onde eu posso fazer? E você fica até difícil de indicar. Igual você falou, no seu tem vagas filantrópicas, mas tem uma lista de espera enorme, né? Infelizmente. E tem um período, não é uma terapia que você vai lá uma vez e faz, né? Outra situação. Por exemplo, eu não concordo. Uma filosofia que eu já vi em outros locais que são adotadas, por exemplo, eu estipular 1 ano para dar alta, para vir outra, para liberar a fila de espera. Acho que não justifica. Eu não posso ceder essa pressão, porque senão a gente vai ficar nadando, remando, não vai ter resultado. Porque cada criança, o que acontece? A terapia, no plano de trabalho que a gente faz para cada criança, você tem estabelece os objetivos. E esses objetivos eles têm que ser alcançados, porque senão a gente não avança. Sim. Não, deu 1 ano, tem que dar alta, mas não alcançou o objetivo. Cada criança tem o seu tempo. Essa paciência, né, de concluir um ciclo, né? E assim, falando de ecoterapia,
quando a médica, a neurologista, né, falou que a gente tinha que pôr o Rubem numa ecoterapia, eu achei uma coisa tão distante, né, tão distante de nós, e graças a Deus, Deus foi abrindo as portas para nós. E assim, glória a Deus aí por vocês, pela ecoterapia. E a gente está no finalzinho lá, Theo. Só para a gente terminar, você quer deixar algum recado assim, que você acha importante falar com as famílias, com as pessoas que vão nos ouvir? Qual recado você deixaria hoje? Então, você que nos ouve, ô Rubem, dá a mão aqui. Gente, eu pedi a Renata e o Bruno, né, que trouxesse o Rubem hoje. Eu fiz um desafio para eles, né, Rubem? Porque aqui é o motivo da gente ter ecoterapia. Esse é o nosso objetivo. Né? Esse é meu objetivo também, não é, gente? Aí você vê. Então, é ter, né, a oportunidade, o privilégio de conviver com crianças com TEA, paralisia cerebral, tantas outras patologias que você, a gente está falando de inclusão, entenda e perceba que nelas nós podemos aprender muito. Às vezes você está aí reclamando da sua vida, está aí questionando, e você tem tudo para ser feliz, tem tudo para romper na sua vida, mas está olhando só para o seu umbigo, olhando só para os seus problemas. Então, conviva mais com crianças com alguma deficiência, né, que tem uma necessidade especial, e aprenda com eles o que é viver. O que é viver de forma simples, ser feliz, viver o momento, ser alegre nas coisas, né, Rubem, nas coisas mais simples dessa vida, ser grato por tudo aquilo que Deus te dá, né? As dificuldades vêm, as lutas vêm, inspire-se neles. Quando você vê um cadeirante, amém, Rubem. Então, gente, veja um cadeirante como um guerreiro, veja uma pessoa que está ali, né, do seu lado, às vezes, você não tem a oportunidade de trocar uma conversa, de trocar uma experiência. Isso é a inclusão, aceitar as diferenças e aprender com eles. Aprenda com eles a ser feliz, aprenda com eles a viver, e eu tenho certeza que será muito diferente a sua ótica e a sua visão de vida, como a minha foi transformada através da ecoterapia. Eu falo que o maior ganho que eu tive com a ecoterapia eu que tive, né, de ter essa visão de vida. Meus filhos estão tendo, né, a minha esposa teve, e meus filhos estão tendo. Né? Meus filhos, eu acho que a coisa mais engraçada, meus filhos, onde eles estão, vocês veem um cadeirante passando, aquilo chama a atenção deles, lá, pai, lá pra você ver que legal. Eles, meus filhos têm um amor com crianças autistas, que é um negócio, na escola, eles vêm me dar, a minha menina tem um colega de escola, autista, todo dia me dá o parecer dele, não, pai, o Heitor, hoje na aula fez isso, hoje ele fez aquilo, ele está desenvolvendo, então assim, que a gente possa também fazer com que as crianças, igual na inclusão, no departamento, que todas as crianças também percebam isso neles, né? O quanto é gostoso conviver com eles, o quanto é prazeroso ter experiências com eles. Né? E que eles se cresçam também crianças com valores, princípios, sejam seres humanos diferentes, que amanhã são eles que vão estar ajudando na ecoterapia. Né? Porque eles vão entender, eles vão ser sensibilizados, vão sensibilizar outras pessoas também. É isso, Rubem? É isso. Agora a gente está finalizando, Rubem. Dá tchau pro pessoal. Eu queria dar uma palavra pro Theo, né? Queria te agradecer. Amém, mano. Por tudo que você tem feito por nós. O Theo que, no lançamento do IBA de Inclusão, ele esteve palestrando. No segundo workshop, né, do IBA de Inclusão, levou cavalo lá para nós, todo mundo andou. E glória a Deus pelo seu coração. Amém, meu irmão. Por tudo que você tem feito. Eu não te vejo só como um ecoterapeuta, eu te vejo você como um grande evangelista. Amém. Como um grande missionário, como um grande homem de Deus, como um grande pastor. Amém. Né? E Deus tem te dado essa voz, né, agora na cadeira, uma cadeira, né, na política. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus. Né? E eu desejo tudo de bom para você e para sua família. Muito obrigado, Theo. Amém, mano. Deus te abençoe. Eu queria agradecer. Vem cá, Rubem, agradecer o pessoal aqui, ó. Agradece a todos. Aqui, ó. Vem cá.
Vem Vem cá, cá, filhote. do lado de cá. Isso é bom mostrar a realidade, que a criança atípica é assim, viu, gente? E ele venceu 1 hora. Conseguiu não deu uma hora, tanto fica até ficar legalzinho. quietinho, né, Rubem? Mas esse foi o episódio de hoje. Agradecer ao Theo também pelo privilégio de poder estar aqui com a gente, Feliz de dia. te ouvir. Né, Rubem? dia. Agradece o Theo, fala obrigado. Obrigado, Theo. E esse foi o nosso episódio de hoje. Eu acredito que vocês vão gostar, né, de ver. E é bom o Rubem estar aqui para mostrar que a criança atípica, ela não nos impede de fazer nada, né? A gente tem que saber lidar com eles, né, com seus desafios. É muito difícil uma criança atípica, no caso do Rubem, que tem o TDAH também, ficar parado, ficar quietinho. Então, eles vão vencendo, né? E aqui foi um exemplo real disso, né? Então, eu quero Amém. agradecer você, Theo, quem está nos assistindo, e até a próxima. Até mais.